Galera do Multiplay, no Papo Aleatório, recebendo aqui, numa passagem rápida, o nosso Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz Futebol Clube. Marcelo, já deu para conhecer Recife, Marcelo? Um pouco, né? Conhecia bastante de vir aqui visitar, jogar contra as equipes, mas agora muito trabalho, pouco tempo para que a gente possa conhecer melhor, mas vou ter a oportunidade de conhecer melhor a cidade. Perfeito. Agora você falou em trabalho, uma coisa que não falta no Santa Cruz é trabalho, né? Como é que você já está planejando, projetando o Santa na Série D? Lógico que o amistoso contra o ABC não foi parâmetro, mas dá para ajustar muita coisa, dá para dar um norte àquele jogo? Sim, com certeza. A gente tem o jogo justamente para ter um parâmetro daquilo que a gente precisa corrigir e aquilo que a gente precisa potencializar. Com o adiamento do início da competição, a gente ganha mais uma semana. Eu acho que é um tempo plausível para que a gente possa estar bem na estreia da competição. O que te trouxe ao Santa Cruz? A gente fala, quem eu entrevisto no Santa Cruz em relação a esse novo momento do Santa, né, que vai virar uma SAF, jogadores, dirigentes, projeto. Qual foi o projeto que te atraiu para o Santa? Claro que quando você vai negociar com o clube, conversar com o clube sobre uma contratação, você avalia vários fatores, né? Então, foi uma junção de fatores que me fez aceitar o convite do Santa Cruz. Claro, pela história e a tradição da equipe, pela sua apaixonada torcida, e mais de tudo aquilo que a gente conversou para entender que a gente tem uma boa possibilidade de realizar um bom trabalho. Mas foi mais pelo projeto SAF, você veio. Que a gente falei, foi uma junção de fatores, né, que a gente conversou, né, foi a possibilidade de ter uma sequência de um clube muito sólido, foi a questão da história do próprio clube e da torcida. Então a gente para e analisa todos os fatores para que a gente possa dar um passo certeiro na nossa carreira. Lógico que o Santa é conhecido nacionalmente pela força da torcida. E essa torcida pressiona. Pressiona no amistoso, pressiona num jogo de putão, num jogo amistoso. Você já sabia Você já tinha estudado Santa Cruz, você falou isso na sua apresentação. Mas sentiu na pele no jogo contra o ABC. E olha que o estádio não estava lotado. Daqui para frente, a expectativa é que a torcida chegue junto, apoie o time, mas essa pressão é grande, Marcelo. Com certeza. O profissional que vem trabalhar numa equipe como Santa Cruz, ele sabe que em certo momento vai ser exercida uma pressão sobre o trabalho dele, sobre um todo, mas eu tenho certeza que com a chegada dos resultados, a gente vai sempre ter o apoio do nosso torcedor. E a contestação, ela é do futebol. E quando a gente não entrega o resultado, existe a contestação. E a gente, né, estou muito bem preparado para conviver, né, com esse tipo de contestação. Eu acho que é uma contestação até que faz a gente crescer, analisar, reciclar algumas coisas para que a gente sempre esteja entregando o melhor resultado para a equipe. Eu te fiz uma pergunta na coletiva e vou te fazer aqui agora. Até com mais calma para a gente conversar sobre isso. No ano passado você passou por 4 clubes. Foram trabalhos mais curtos, projetos de tiro curto. Nesse projeto do Santa é um projeto mais longo, contrato de 2 anos. Qual é a diferença trabalhar com projetos mais curtos e projeto longevo como esse do Santa? Sim, em termos de planejamento de trabalho é muito diferente, né? Você quando pega, por exemplo, assim, meu contrato agora no Capital era um contrato de 50 dias. Então era um tiro curto para uma entrega numa competição como a Copa do Brasil e também para o Campeonato Estadual. A equipe não se encontrava num bom momento. Então você tem que ter um tipo de planejamento que você entregue o resultado imediato. Então é um tipo de planejamento e diretriz que você tem que ter. Quando você pega um contrato, Santa Cruz, que é um contrato de 2 anos, sabemos que a gente tem até um tempo aí de 20 dias para preparar uma equipe para a competição, e a gente tem um formato da competição que a gente vai jogar, você faz um tipo de planejamento para que você tenha esse resultado, que é o Campeonato Brasileiro a curto prazo, mas a gente entregando um bom resultado, e aí a gente vai ter uma sequência de um planejamento para um ano superior do próximo ano. Então, são diretrizes, são planejamentos diferentes que a gente, né, ao longo dos anos, está preparado para qualquer dos 2 fatores.
Eu acho que se tem uma pergunta que você é questionado desde que você chegou é sobre o Thiago Galhardo. Você já teve uma conversa com o Thiago? Ele, logicamente, o torcedor entende que ele estava 4 meses sem jogar, precisa desse condicionamento físico, e você chegou a declarar que na terceira rodada talvez ele chegue nos 80%. Você conversou individualmente com ele, teve esse momento com o Galhardo. O que é que ele passou para você em relação à condição física do atleta, né? Porque tem um atleta que pode dizer, professor, eu não estou em condições ainda. Como é que foi essa conversa com o Thiago, se é que ela aconteceu? Aconteceu, foi uma conversa boa. Eu encontrei um Thiago muito motivado, um Thiago muito dentro do projeto, planejando, projetando coisas muito boas dentro desse trabalho, né, que a gente vai realizar junto com todos. Quando eu falo que ele vai estar ali entre 80% e 90% na terceira rodada, é que a gente entende uma junção de fatores: físico, técnico, tático e mental. Esses aí são os 4 pilares de um atleta. Então, assim, ele pode estar evoluindo muito bem fisicamente, mas precisa de uma melhora, um ajuste fino tecnicamente. Ele precisa estar inserido na parte tática para que ele possa desenvolver. Então, são 4 pilares que ele precisa atingir rapidamente, esses 4 pilares. Eu entendo pelo tempo de inatividade dele. São até mais do que 4 meses. A última partida dele foi em outubro, né? E agora ele atuou por 2 vezes entrando no jogo. O jogo contra o ABC foi o jogo que ele iniciou a partida. Então, assim, pela experiência que a gente tem, por tudo que a gente tem conversado, internamente, a gente sabe que na estreia ele não vai estar 100%. Então, pode ser que ele dê até uma resposta um pouco mais rápida, talvez no segundo jogo, ou no terceiro jogo, ou que precise de mais um pouco de tempo. O próprio treinamento, né, dele, principalmente esses dias que a gente ganhou pela frente, pode ser que ele tenha uma resposta mais rápida do que os 3 jogos. A característica dele é de centroavante, né? De receber a bola e finalizar. E aí ele sabe fazer muito bem. Mas eu não posso falar aqui dos jogos que ele atuou contra o Sport, e no jogo contra o Asa ele não atuou por conta da pubalgia. Mas no jogo contra o ABC ele começou de frente e a bola não chegou nele. Como é que você vai fazer com esse meio-campo do Santa para que a bola chegue ali na frente, nesse último terço de campo, para que ele possa finalizar e os outros atacantes também? Vou te dar um dado, né, que a gente tem lá internamente, né? A gente reúne no pós-jogo, assiste o jogo junto. Esse jogo nós entramos 20 vezes no terço final, né? E a gente não teve um aproveitamento no terço final. É aí que a gente vai trabalhar para que a gente melhore esse acabamento, esse terço final, que a bola possa chegar melhor nele, que a bola possa chegar com uma pré-assistência, ou uma assistência, ou uma finalização de um melhor aproveitamento. A gente sabe que a gente foi muito aquém nesse quesito no jogo. Mas falei, uma equipe que entra 20 vezes no terço final, ela tem que ter um aproveitamento melhor nesse terço final. E cabe a mim a gente ter um mecanismo para que a gente possa melhorar e potencializar. Por isso que a importância do amistoso, para que a gente possa entender e analisar aquilo que a gente não conseguiu produzir de melhor, para que haja correção para a estreia do campeonato. Marcelo, lógico que tem treinador que hoje não gosta de falar muito de esquema, né? 3-5-2, 4-4-2, 4-3, mas você falou na coletiva que gosta de um futebol propositivo. E o torcedor do Santa reclamava muito em temporadas passadas, e aí eu não estou falando aqui do Itamar nem de outro treinador, da questão do Santa não ter o futebol propositivo. Você vai encontra facilidade para mudar essa característica do Santa Cruz, para que esse futebol propositivo que você tem em mente, ele seja colocado dentro de campo, porque quase que metade da temporada o Santa não jogou dessa forma. Pelo que eu analisei os últimos tempos do Santa Cruz, no passado recente, o Santa Cruz tinha um jogo muito vertical, né? Vocês são os analistas, sabem tão bem. Essa característica ela não muda de uma hora para outra. Você precisa de treinar, precisa de um pouco de tempo. E eu, na minha chegada, eu já dei o start. Talvez a gente, como diz no futebol, a gente vai estar azeitado aí um pouco mais para frente. Mas dentro daquilo que eu entendo, que eu implemento de ideia de jogo, é uma ideia de jogo de um time mais propositivo, que a gente jogue mais no campo do adversário, que a gente pressione mais o campo do adversário, né? Que a gente recupere mais a bola dentro do campo do adversário
Então, são coisas que eu estou apontando aqui que a gente precisa treinar. Primeiro, mudar o comportamento dos atletas, fazer eles entenderem que essa é a ideia que a gente tem de jogo e treinar para que eles possam adquirir esse tipo de comportamento e eles possam implementar dentro do jogo. Tem um esquema que você gosta mais? Eu gosto muito, né, que as minhas equipes geralmente eu uso nas minhas equipes é o 4-2-3-1, né? E aí pode ter a variação, ela pode se tornar um 4-3-3, você pode inverter dentro do próprio jogo para um 4-1-4-1, desde que você inverta seu meio campo, né? Jogue com uma base e 2 médios, você pode jogar com 2 volantes e um meio atacante, fazendo essa ligação por trás do 9. Então é o tempo de treinamento que a gente vai criando essas variações dentro da plataforma de jogo. Mas realmente eu uso esse 4-2-3-1 porque eu acho que para começar um trabalho é um esquema muito equilibrado. Marcelo, você é um treinador que tem títulos, Série B, tem acessos, conhece algumas divisões do Campeonato Brasileiro, mas a Série D a gente costuma dizer que é o fundo do poço. O que é que você já estudou desses adversários, o Grupo A3, que é o grupo do Santa? O que é que você vislumbra de encontrar de dificuldades para tentar tirar o Santa Cruz dessa divisão? Concordo muito com o fundo do poço, né? É a última divisão em que hoje é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas você não é o responsável pelo Santa estar lá. Né? Não. A missão é árdua de tirar o Santa de lá. Assim, aonde o Santa Cruz está hoje. Eu já falei em outras oportunidades, eu não vim para o Santa Cruz por cada divisão que ele vai jogar. Eu vim para o Santa Cruz pela grandeza do clube, pela sua torcida, pelo que me foi apresentado. Aí, como é a última divisão, né, tem essa conotação. Mas eu acho assim, a gente cai numa chave do Nordeste, onde eu conheço bem o futebol do Nordeste, milito há muitos anos, tenho acesso, tenho títulos, passei agora, trabalhei mais de 3 estados no Nordeste, então eu conheço bem, né, futebol do Nordeste, isso vai me ajudar bastante. Né? E quando você joga os estaduais, você também conhece e compete com as equipes dessa divisão. Né? E assim, ano passado, a Série D ela teve uma particularidade. Os canais dos clubes e as plataformas passaram os jogos. Então, assim, eu vi bastante jogos da Série D ano passado. Até para quem não sabe, eu tenho um filho que é atleta, né? E ele é goleiro, e ele jogou a Série D ano passado. Então, assim, por eu estar vendo os jogos do meu filho sempre, quando eu pude, eu acompanhei muito de perto a competição e tive um conhecimento maior da competitividade da Série D em si só a própria competição. Então eu chego, né, com o conhecimento do futebol do Nordeste, que eu tenho muito, e o conhecimento da competição, como ela se desenvolveu no ano passado. Agora, uma coisa é certa, você vai encontrar uma dificuldade de campo. Né? A CBF já adiou a competição por conta das condições dos estádios, e aí campos ruins, gramados que não são adequados até para a bola rolar, isso dificulta um pouco o jogo. Você já está prevendo isso também? Por exemplo, você tem um Thiago Galhardo, a gente fala muito do Thiago, porque é a contratação midiática que o Santa fez nessa temporada. Mas é um atacante que está acostumado com seleção brasileira, jogos de Série A, campos com a bola rolando o tempo todo. E não campos que a gente vai encontrar na Série D. E, lógico, a gente fala assim, dá essa conotação, mas não é demérito. Infelizmente, é a estrutura que o futebol tem. Assim, a gente não vai encontrar campos de Série A, de Série B, né? Talvez até de Série C, mas a gente talvez também vai encontrar bons campos. Então, assim, eu costumo dizer que a Série D é uma competição similar ao estadual. Né? Você joga em bons campos, mas também joga em campos não muito bons. Então, assim, a gente precisa entender e se adaptar a essa circunstância de também encontrar gramado e preparar a equipe também para esse tipo de gramado que a gente vai encontrar. Marcelo, como o quadro é papo aleatório, o que você gosta de fazer quando não está treinando, quando não está em jogo? Tá com minha família, com meus netos. Eles vieram? Não, por enquanto só eu e o Gabriel, mas como eu moro em Maceió, estou mais próximo da família, estão sempre vindo, né? Os netos vão me visitar já no final do mês, já feriado. Então, assim, quando eu não estou trabalhando,
com certeza eu estou com a minha família. Mas treinador tem uma missão árdua, né? Tem um dever de casa, assistir jogo, né? A família não pega no pé, não? Não. A minha esposa me conheceu como atleta. Depois ela me acompanhou desde o início da minha carreira. Então, eu tenho 32 anos de casado e a minha esposa, ela foi preparada para ser esposa de treinador. E lá em casa, né, como o Gabriel também, né, é meu filho, e eu tenho um filho atleta também, então a família toda, ela abraça essa causa. Eu, por exemplo, quando eu não estou empregado, trabalhando, eu vejo uma média de 5 a 10 jogos por semana. Eu tenho prazer em ver jogo de futebol. Eu acho que o treinador ele tem que assistir partida de futebol. E não só da Champions League nem da Série A. Sou um treinador que eu gosto muito de assistir os campeonatos estaduais, as divisões menores, por exemplo, a Série D, a Série C, porque até para mim implementar meu banco de dados, não adianta eu assistir o jogador do Palmeiras, do Flamengo, que eu não vou contratar. Eu tenho que enxergar aonde ninguém está olhando, para que eu possa ter meu banco de dados. Quando for montar uma equipe, eu já tenho esses jogadores catalogados. Quem te inspirou como treinador? Zagallo. Sempre foi assim, meu ídolo maior. Eu tenho 2 profissionais que foram referências para mim. Eu trabalhei junto, né, como auxiliar técnico, que ajudaram muito na minha formação, que foi o Marcos Paquetá, que eu fui à Copa da Alemanha com ele, e o Jorginho, né? O Jorginho lateral. Trabalhei com ele fora do Brasil, trabalhei com ele no Brasil. Então, esses 2 treinadores me ajudaram muito na minha formação como treinador, né? Como treinamento do dia a dia, como gestão de elenco, gestão de pessoas. Então, esses 2 me ajudaram bastante. Mas, assim, se eu tiver um espelho na minha carreira, é o Zagallo, como treinador de futebol de campo. Agora, tem um treinador que eu me inspiro muito. Ele é de outro esporte. Eu leio tudo sobre ele, vejo todos os artigos, li o livro dele, se chama Bernardinho. Esse cara é uma grande inspiração para mim, como gestor, né? E assim, é um cara que eu leio muito sobre ele, estudo muito sobre ele, e hoje ele tem um canal, né, que é muito interessante. Eu estou sempre vendo as coisas dele, porque é um cara que me ajuda muito a trabalhar a minha equipe mentalmente. Você traz muita coisa, não do vôlei, lógico, mas desse perfil do Bernardinho que te enquadra para o campo, para o seu time. Sim, claro. Eu sou um treinador que eu comecei no esporte de quadra, né? Eu sou um ex-atleta de futsal, joguei Europa, joguei tudo e comecei minha carreira no futsal. Então, assim, eu sou um cara que eu trago as questões de outros esportes para o meu trabalho no futebol de campo, né? Como o futsal, como o basquete, e eu estou sempre observando os esportes coletivos de quadra, que eu acho que agrega muito em ideias, em conceitos, em dinâmica do futebol de campo. A disciplina é diferente, Marcelo, do esporte de quadra, por exemplo, o vôlei, que ali está a tática. No futebol, lógico, a gente vê mais sobressaindo, às vezes, o talento individual de cada atleta. Essa disciplina que tem em quadra, dá para trazer para o campo? Muito. E hoje melhorou muito, né? Hoje o futebol de campo ele está muito mais parecido ao esporte de quadra do que há 30 anos atrás. A questão dessa disciplina tática, dessa disciplina mental, e um jogador ser mais atleta. O esporte de quadra, se você não for atleta na concepção da palavra, você não consegue ser um atleta de alto rendimento. Antigamente, o futebol de campo proporcionava. O cara não era atleta, ele só era bom de bola, ele conseguia jogar, performar. Hoje não, se ele não for atleta na concepção da palavra, como é o futsal, como é o vôlei, o basquete, o handebol, o esporte de quadra, com certeza, ele pode ter o maior talento do mundo. Se ele não for um atleta, ele não consegue performar. Para a gente fechar, qual é o recado que você deixa para o torcedor coral que está nessa expectativa de ver o Santa subir de divisão, ver o Santa já atuando com a SAF? O que é que você deixa de mensagem para a galera? O nosso torcedor é o maior patrimônio de Santa Cruz, né? Ele é o nosso 12º jogador. Nosso torcedor é o que nos inspira e trabalha arduamente para poder entregar o resultado. Então, assim, a gente sabe que com o nosso torcedor a gente é muito mais forte, né? Então, deixa um recado para o nosso torcedor que eles nos dê o voto de confiança no nosso trabalho para que ele junto com a gente venha buscar esse acesso. Marcelo, obrigado pela participação, boa sorte no Santa. Eu que te agradeço o convite, obrigado pelo convite, pelo bate-papo. Muito bom, e quando precisar, outra vez, 2 horas. Eu que agradeço. Galera, siga-nos nas redes sociais, se inscreve aí no canal, também no Multiplay, em todas as plataformas. Até a próxima, tchau.